nosso convidado hoje é o Dr. Ricardo Nogueira, que é implantodontista, e o nosso tema hoje será conversar sobre os avanços da área odontológica. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, doutor Leão. Tem algum avanço na área da odontologia? Tem. Hoje em dia, eu diria que o principal avanço da odontologia são os sistemas CAD/CAM, que significa os sistemas digitais para a obtenção de modelos virtuais, onde a gente pode fazer a coroa de porcelana, a lente de contato, a faceta de porcelana, a coroa sobre implante, muitas vezes numa única sessão no consultório. Então o paciente chega, se for um único elemento, a gente consegue escanear a boca do paciente sem ter aquele incômodo do molde na boca do paciente, né? Sem ter a demora que é de botar gesso, mandar para o laboratório de prótese, marcar outro dia para o paciente chegar no consultório para a gente provar a coroa, depois marcar outro dia. Então hoje em dia, com esse avanço da tecnologia CAD/CAM, a gente consegue muitas vezes fazer o dente em uma única sessão. Só fazendo uma analogia rápida, antigamente a gente tirava fotografia com um filme de rolo, né? A máquina analógica fotográfica, a gente levava esse filme para revelar num laboratório. Esse laboratório pedia para a gente uns 3, 4 dias para entregar as fotos, né? Depois lançou-se a revelação em 1 hora. Então tinha laboratórios que quando revelavam em 1 hora, isso já era um avanço na fotografia, né? E depois, hoje em dia, qualquer foto que a gente tire, ela já é revelada na hora, já está no celular. A Kodak, inclusive, tem inúmeras máquinas dessa e hoje em dia fechou tudo no mundo todo. Eu diria que praticamente quebrou, né? Esse é o divisor entre a odontologia analógica, que é aquela que a gente molda e tal, para a odontologia digital. Comparando com a fotografia, seria isso. Hoje é possível você chegar no consultório, a gente escanear a sua boca em torno de 1h30, o dente está pronto em uma única visita. Ô Ricardo, uma pergunta assim, você acha que hoje a odontologia preventiva, ela evoluiu tanto que a odontologia de uma maneira geral, que é a estética, é que tem tomado muito mais conta disso do que mesmo a parte de tratamento, de cárie, de essa coisa toda, e é o foco muito mais na estética, lente de contato, em você fazer uma coroa que tem uma boa qualidade, com coloração igual ao restante dos dentes, ou então botar os dentes tudo alvinho. O que é que você acha disso? Isso. Hoje em dia, o foco muito grande, inclusive nas mídias sociais, é essa questão de lente de contato e faceta, né? Então, quando você pega assim, o Facebook, o Instagram, tem muita gente divulgando lentes de contato e facetas de porcelana. E, de fato, os pacientes vêm cada vez menos perdendo dentes por problemas, graças à odontologia preventiva, e cuidando mais dessa parte estética de alinhar os dentes, de corrigir cor escura de dente, ou dentes muito restaurados em resina, a gente coloca uma lente de contato ou uma faceta de porcelana para esconder aquela cor escura do dente. É o tratamento que está sendo muito procurado hoje em dia. A estandardização desses modelos não vai fazer com que todas as pessoas tenham os dentes mais ou menos iguais, não? Ou é muito importante você verificar que tipo de dente vai combinar no riso de cada pessoa? Excelente sua pergunta, doutor Leão. Na verdade, a gente não faz os dentes todos estandardizados, né? Todos iguais para todo mundo. Eles são personalizados. A gente começa com fotografias da face do paciente. O sorriso ele tem que caber dentro do rosto do paciente de uma forma harmônica. Então tem todo um estudo antes, quando é um tratamento estético que envolve toda a bateria anterior, por exemplo, toda a parte anterior do paciente, a gente não começa fazendo o dente sem um estudo prévio. Primeiro fotografa o paciente, primeiro faz um estudo facial, análise facial para determinar o formato do dente do paciente, se ele é mais arredondado, mais triangular, mais quadrangular, para só depois a gente executar dentro do que combina com aquele paciente, né? Além disso, o dente ele não é de uma cor só. A gente coloca caracterizações no dente que simulam a transparência do esmalte, simulam as ondulaçõezinhas naturais da superfície do dente. Então, tem de repente alguns tratamentos que são feitos assim, sem muito cuidado, que deixa o dente como o senhor citou agora, né? Todo mundo igual, tudo igual. Mas não é para ser assim, é para ser uma coisa personalizada. Já que eu queria esclarecer bem isso para entrar realmente com mais força dentro do que você tem de novo, que tem de moderno aqui em Recife para apresentar ao nosso telespectador. Como é que está essa tecnologia digital? E é possível fazer a confecção de coroas, faceta, lente de contato, porcelana em única só visita dentária? Isso. Eu não diria que isso é para todos os casos, certo?
quando o paciente tem, por exemplo, 10, 12 elementos para fazer na parte anterior, isso requer um estudo prévio. Como eu falei, fotografias, etc, etc. Quando é dente unitário, 2, 3, 4 elementos, a gente consegue fazer em 100% dos casos, 100% dos casos, em uma única sessão. Você pode chegar no consultório, desde que tenha o horário reservado para isso, e a gente consegue fazer em uma única sessão. Quando são vários dentes, tem que ter esse estudo prévio, e aí eles geralmente levam mais sessões. Mas, de todo jeito, é bem mais rápido do que fazer pela técnica tradicional, e não envolve moldagem, mandar para o laboratório, etc e tal. Inúmeras visitas, né? Exatamente. Seria mais ou menos qual o tempo para fazer, vamos dizer, um elemento. Um dente a gente consegue fazer em menos de 1 hora se você não for criterioso, certo? Se for para fazer bom, mas sem muitas caracterizações, em menos de 1 hora ele está pronto. A gente costuma levar quase 2 horas para fazer por mero capricho, para deixar o dente anatomicamente correto, com todas as características de um dente natural. É melhor não trabalhar com pressa e entregar um trabalho perfeito. De todo jeito, 2 horas é um tempo muito menor do que seria no processo tradicional, se o paciente tivesse que ir várias vezes no consultório. Em relação à precisão, durabilidade, um tratamento como esse, comparado com a técnica tradicional de confecções de coroa, etc., existe alguma desvantagem ou alguma limitação? Também muito boa pergunta. Até pelo raciocínio lógico de que tudo que é mais rápido ou tudo que é feito às pressas pode não ser tão bom, não é isso? Exato. Então, como é um processo computadorizado, escaneado, ele não tem distorção. No processo tradicional, a gente molda o paciente, aquela borracha, quando a gente puxa, ela sofre uma certa distorção. Quando a gente coloca o gesso e puxa, tem uma outra distorção. Então, o processo convencional, ele está sujeito a algumas alterações. E o processo computadorizado, ele não está sujeito a alteração. A precisão é maior do que no processo tradicional e não tem realmente nenhuma desvantagem. Só vantagens. Uma das coisas que só apresenta vantagem. Por ser uma tecnologia avançada, é normal a gente pensar que é muito mais caro um tratamento desse? Isso, é outra coisa que precisa ser desfeita. Então, os pacientes às vezes veem essa tecnologia e acham, eu não vou porque de repente é muito mais caro, então isso deve custar muito caro. Não. Porque não precisa cobrar nada mais caro para fazer um dente como esse, porque o dentista ele tem algumas economias aí. A gente economiza com material de moldagem, que custa caro, economiza com o laboratório de prótese, que também custa caro, gesso, Sedex, portador para levar e trazer o trabalho ao laboratório. Então, depois que eu adquiri essa máquina, eu não aumentei 1 centavo em relação ao que eu já fazia, porque a tecnologia em si ela custa caro para o dentista. Mas o dentista tem a economia de tempo, e tempo é dinheiro, e fora essas outras economias que eu relatei. Todas elas, né? Existe um tratamento muito divulgado hoje nas redes sociais, que é as lentes de contato dental. E esse tratamento tem uma diferença em relação às facetas ou é a mesma coisa? Boa pergunta. Lente de contato e faceta, eles são feitos do mesmo material. Os dois são porcelana ou cerâmica, certo? O que diferencia um do outro, normalmente, é que quando a gente faz um desgaste no dente, a gente chama de faceta. E quando a gente não faz desgaste nenhum no dente, a gente chama de lente de contato, certo? Só que são poucos os pacientes que têm indicação de lente de contato pura e simplesmente. São poucos os pacientes que a gente pode somente aumentar o dente e, de repente, esse dente não ficar muito grande na boca do paciente. A maioria dos casos, eu diria em torno de 95%, precisa de um leve desgaste para que a gente não aumente esse volume, entendeu? Além disso, a faceta, a lente de contato, ela é tão fininha que se o paciente tiver um dente levemente escuro, ela não consegue esconder essa cor escura. Ela é translúcida, ela deixa transparecer a cor que tem de fundo, entendeu? Então a diferença básica entre faceta e lente de contato não é só a espessura. Faceta, a gente faz um pequeno desgaste no dente original do paciente e depois cobre com a porcelana. E lente de contato não é para fazer nenhum desgaste, nada, e simplesmente colar a porcelana por cima. Em termos de valores, você poderia citar assim, alguma coisa, não? Veja só, valores eu não posso citar, mas comparando com o que as pessoas gastam, às vezes um vestido é muito mais caro do que uma faceta de porcelana, às vezes um determinado tipo de bolsa de mulher é mais caro do que uma faceta de porcelana. Mas valores, infelizmente, a gente não tem como falar. Também não existe um preço único para todas as pessoas. Depende do caso. Exato. A gente tem que fazer uma avaliação primeiro,
fotografar, ver qual é o caso do paciente para depois passar um preço, entendeu? Passar um valor. Então, nem que a pessoa ligue para o consultório, a gente não consegue passar valores porque tem que olhar o caso do paciente, né? E pagaria uma consulta para poder fazer esse teria que orçamento. fazer uma avaliação que demora em torno de 1 hora. Essa avaliação tem todo um processo digital, etc e tal. Aí tem o custo da consulta e aí a gente faz todo o orçamento e apresenta ao paciente. Ricardo, quem quiser lhe encontrar, quiser uma consulta, quiser fazer uma avaliação, onde é que vai encontrar? Meu consultório fica em Boa Viagem, na rua Capitão Zuzinha, número 22, sala 205. E o telefone é 3462-5272. Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação e pedimos a você que está em casa que não saia daqui, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. A rinoplastia é uma técnica cirúrgica onde se faz uma cirurgia de nariz com fins estéticos, ou seja, plásticos, rino. Isso vem do grego, certo? O nome plásticos, que significa, pode-se dizer também caleoplastia, que é a modelagem do corpo humano no sentido de ter uma estética melhor. A rinoplastia, na maioria das vezes, pode ser associada a procedimentos de cura de função respiratória. Além de ser belo, ele tem que funcionar. Então, às vezes, o indivíduo tem problemas de respiração. É muito comum nas pessoas que têm um nariz mais avantajado, às vezes tem um retrognatismo, o queixo é baixo, e essas pessoas respiram mal, roncam durante o sono. E para a gente fazer a parte estética, é necessário também que seja feita a parte funcional. Daí a associação com cirurgiões otorrinolaringologistas, onde eles fazem a correção do desvio de septo e cornetos, para que faça com que o ar entre com mais facilidade e faça o indivíduo respirar com mais oxigenação. A rinoplastia ela pode ser feita desde que os elementos de crescimento da face sejam completados em torno de 14 anos. Isso aí já pode ser realizado com sucesso. É uma cirurgia onde o nariz não cresce mais, apesar do nariz ser um órgão que cresça a vida toda, depois de feito devido à fibrose e alterações realmente nesses pontos de crescimento, ela vai se manter com essa estabilidade até o fim da vida. Basicamente, existem duas técnicas para se fazer a rinoplastia: a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia fechada é a rinoplastia mais antiga, cujo pai dela é o professor Joseph, um alemão que preconizou praticamente todas as técnicas da cirurgia fechada. Isso nos idos de 1940, e essa cirurgia foi realizada quase sempre ela até 1960, 62, quando se começou a trabalhar também com a rinoplastia aberta. A rinoplastia aberta, como o nome já está dizendo, é uma rinoplastia onde você expõe todos os elementos do nariz para que o tratamento seja feito com mais objetividade. As indicações são precisas para cada caso. Existe casos, principalmente nas reoperações, nos narizes secundários, se faz a rinoplastia aberta. Ou então nos narizes tipo negroide, onde é preciso fazer alguns enxertos. Ou seja, a rinoplastia aberta, ao meu ver, ela se presta mais para quando você faz cirurgias de adição, ou seja, cirurgia onde você tem que aumentar o nariz, você tem que modificar as estruturas do nariz através de enxertias, tanto ósseas como de cartilagem. Já a rinoplastia fechada é a rinoplastia onde se tem uma recuperação mais rápida, porque você vai atuar apenas nos defeitos. Você não precisa descolar todo o nariz. Se aquela estrutura está boa, você vai mexer só numa parte de giba óssea, fazer a fratura ou retirar o excesso de cartilagens alares ou triangulares. Aí é a grande diferença da cirurgia.
O nariz ele é tido como se divide em duas partes, na parte óssea e na parte cartilaginosa. Essa estrutura, essas estruturas, duas estruturas, elas servem de armação para o nariz, como se você tivesse um todo, onde você tem a parte da lona e você tem o ferro. O ferro, no caso, seria o osso e seria a cartilagem. Então, se você mexe nessa estrutura, a parte da pele vai acompanhar, como no todo acompanha. Se você tira o ferro, a lona vai acompanhar. Então, se o nariz ele tem uma estrutura óssea boa, definida, não é larga, então não é necessária a fratura. Isso são muito poucos os casos onde se atua assim. Eu nunca me arrependi por ter fraturado o nariz, mas já me arrependi em algumas cirurgias porque achei que na hora não era para fraturar e depois era. Porque na hora que você modifica a ponta, você modifica o dorso, às vezes essa parte óssea ela fica um pouco larga e é necessário um procedimento que é simples, é feito em torno de 1 a 2 minutos, você realiza uma fratura em qualquer tipo de nariz. O paciente se olha no espelho e acha que está precisando daquilo, porque está se sentindo envelhecido. A recuperação é feita através de cerca de 15 a 30 dias, eu digo que com 30 dias um paciente operado já pode andar na rua sem ninguém dizer que ela está operada, mas os resultados só vão começar a ficar melhores na faixa de 60 dias. Como eu já falei, muitas pessoas têm medo de que perca a naturalidade. É uma cirurgia que levanta a musculatura que caiu, que reposiciona a pele e tira o excesso dela, então não dá o aspecto repuxado. O sentido da tração não é esse sentido horizontal, e é um sentido vertical, que é como a gravidade atua envelhecendo a pessoa. É uma cirurgia que dura em torno de 3 horas até 6 horas, dependendo do cirurgião, em termos de tempo de cirurgia. Em termos de durabilidade, para rejuvenescimento, dura a vida toda. Por quê? Se você tiver uma paciente que seja gêmea, uma opere e outra não opere, a que não foi operada vai ser sempre mais velha que a outra. Se tem elas 100 anos ou 30 anos depois da cirurgia, a outra que operou vai estar sempre com um aspecto mais jovial do que a que não operou. Então, apesar de o processo de envelhecimento não parar, ele continua, aquela pessoa que operou vai ser sempre ter o aspecto mais jovem do que a outra que não fez. Hoje, se usa bastante processos de rejuvenescimento não invasivos, tipo o Botox, tipo os preenchimentos com ácido hialurônico, até mesmo o lipofilling, são procedimentos que ajudam bastante no sentido de somar mais para a naturalidade e para um resultado melhor da cirurgia plástica ou da ritidoplastia. Esses procedimentos, eles são ancilares e ajudam muito, mas muito mesmo, tendo um resultado muito mais diferenciado hoje do que a gente tinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica. Sentar um pouquinho. Olá, Beto, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. O que é que você deseja, Beto? Eu quero ajeitar o meu nariz, assim, porque não sou satisfeita com esse nariz. Seu nariz funciona bem? Funciona. Inspira direitinho? Inspira, tem um olfato maravilhoso, mas só a parte estética. É a parte estética, assim, eu acho que me deixa muito insegura. Sua saúde é perfeita? Perfeita. Não tenho alergia. Toma medicação nada, não tem alergia a remédio. Já se operou alguma vez? Só cesariana. Foi com anestesia geral ou foi peridural? Foi peridural. Peridural. Há quanto tempo? 21 anos. Mais de uma? Foram duas. Duas cesáreas. Não, foi um parto normal e um cesáreo. Cesáreas. O que é que você não gosta do seu nariz?
aqui na frente, assim, esse osso, né? E isso aqui. Assim, as asinhas eu acho até legal, não acho que é tão escandalosa, nem o... É mais o a miolo, narina. É isso aqui, essa ele parte é um aqui. pouco desviado também, tá esse aqui, né? Não, isso aí eu nem sabia. Pronto, é isso. Então é isso aqui, tá entendendo? Então dá uma, sei lá, uma alinhada e uma afinada aqui. E parece que quando a gente vai ficar amadurecendo mais, ele não para de crescer, né? Então, cada Vamos vez dar uma mais- examinada que eu quero dar uma olhada nele por dentro para ver se tem algum desvio, alguma coisa Certo. e a gente possa mexer no sentido de melhorar a função dele. Ok. Ok? Vamos lá dar uma olhada. Pode ser. Betânia, vamos dar uma olhada aqui por dentro para ver se a coisa está funcionando direito. Viu? Nada. Tá tudo bom. Tem um pincezinho aqui, né? Vai ficar bonito que vai chamar a atenção do sensor. Não vi nenhum desvio, não. Tem uma calosidade aqui que a gente chama de giba. Essa ponta aqui são as alares, eu vou trabalhar ela e provavelmente vou fechar um pouquinho a asa, porque ela é muito aberta, entendeu? Vou aproveitar a sua cirurgia, vou dar um pouquinho de gordura nesses dois sulcos. Eles são bem marcados, além do mais, vou fazer isso também. Tá tudo beleza. Vamos para lá para pedir os exames. Betânia, agora vamos pedir os seus exames. O exame que eu fiz ali no seu nariz mostrou que realmente você não tem desvio profundo nenhum, é só na parte óssea superficial e que a gente vai poder corrigir isso tranquilamente na cirurgia. Vou pedir os exames de sangue, pedir exame de coração, e estando tudo bem, a gente já pode marcar a sua cirurgia. Você vai levar para fazer e quando estiver pronto, aí você traz eles aqui de volta. O exame de coração. Esse outro exame aqui são os exames de hematológico de sangue. Tá ótimo. Então tudo pronto, aí você traz de volta aqui e a gente vai e marca a sua cirurgia. Tá joia, então. Muito obrigada, Por viu? nada. Ok, e aí, Tudo Betânia? bem. Trouxe os exames? Trouxe. Vamos dar uma olhada, ver se está Vamos tudo sim, para ver se está direitinho. tudo bem. Tranquilo. Tanto parecer cardiológico como os exames de sangue, aqui está tudo bem. Tudo certinho. O doutor cardiologista está dizendo que está tudo em paz. Ai, que bom, graças a Deus. Está apta para fazer esse dia. Alguma dúvida? Eu tenho algumas dúvidas. Com relação à recuperação, quanto tempo eu vou poder voltar a trabalhar? Quanto tempo eu vou poder voltar a malhar? Eu Como gosto. é seu trabalho? Meu trabalho é na frente do computador, né? Que eu sou jornalista e também assim com produção. Na parte mexo externa também? Também um pouco. Essa parte interna você pode voltar a trabalhar até em 3 ou 4 dias. Vai trabalhar, ainda vai ter uma imobilização do seu nariz, é uma espécie de gesso, é um plásticozinho que vai ficar uma semana. Depois mais 3 dias com um esparadrapo cor da pele, que você vai tirar depois do 10º dia, já vai ficar sem nada. Normalmente, 90% dos casos não fica nem muito roxo o olho, Certo. mas às vezes acontece, é muito alvo, pode acontecer de ficar um pouquinho, até o olho ficar vermelho, mas não acontece isso na maioria dos casos. E para voltar a malhar, assim, para fazer minhas atividades Em físicas? torno de uns 15 dias você volta às suas atividades físicas, desde que seja na academia. O Sim, sol na não academia. deixa. São 60 dias se você se expor diretamente ao sol. Certo. Sua cirurgia será com anestesia geral, Bom, parece que vai ter uma duração mais ou menos de torno de uns 30, 40 minutos e logo depois você vai ficar acordada, podendo ter alta umas 3 ou 4 horas, logo depois que acabar a cirurgia. Eu já volto para casa. Já volta para casa. Muito bom. Não tem dor nenhuma, você vai ficar respirando pelo nariz, não tem nenhum tampão, é uma obstrução das narinas. Agora essa respiração não será uma respiração normal, devido ao edema que fica na parte interna, o canal de passagem do ar, ele fica um pouco diminuído. E vai ficar como se você tivesse um pouco gripado. Tá certo. Não tem dor nenhuma e vai ser tranquila a sua recuperação, pode ter certeza. Eu vou ficar maravilhosa. Vai, do jeito que você sempre sonhou. Ai, que bom. Tá bom? Tá jóia, então. Então tudo certo, você vai passar ali fora com a minha secretária e vai marcar o dia da sua cirurgia. Então tá bom. E o nosso próximo encontro agora será no hospital. Que ótimo. Até logo. Muito obrigada. Um abraço, por nada.
é que estamos? Quanto tempo hoje? Um mês já? Um mês. Olha. E aí, como é que você tá? Tô bem, tá tudo assim, caminhando. Tá indo direitinho? Tá indo Ainda direitinho. tá inchadinho, chega a tá brilhando, né? Tá, e assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, tá com olheira, Gostou isso... dos preenchimentos? Gostei. Não tá com olheira, não. Ainda tá um pouco arroxeado, né? Ah, Isso aí vai desaparecer. Isso desaparece, pronto. Mas a expressão do olho já tá outra, né? É. Você já pode, se quiser, até se pintar. Pode? Ah, que bom. O Bom, nariz aqui ainda tá com muita dema. tentar. O nariz tá Ele tá aqui. brilhando. Aí me diga uma coisa, eu uso óculos para trabalhar, isso interfere, eu Um tenho que pouquinho, tá botando já, né? Estou botando, Por porque isso que não ele tem como... tá ainda prendendo um pouco. Mas vai ainda até que desaparece. Ah, é? Pronto, assim, eu vou botar uma armação mais Mais leve. leve. Pronto. Ficou mais nova aí, uns 10 anos. Viu? Oh, coisa boa. Rejuvenesceu mesmo. Coisa boa. Muito bom. Tranquilo. O nariz, assim, que eu acho que dentro, eu tô achando que fica inchadinho mesmo. É, tá? inchado e cheio de casquinhas, né? Sim, Com o Mas- tempo elas vão sair, porque as cicatrizes dele quase todas são internas. Ah, tá. Ela vai melhorando até que desaparece por completo. Então continuo usando Tô usando o sorinho, você ainda está um pouco fanhosa, Sim. porque essa inchação interna faz com que o ar ainda não passe como vai passar normalmente. Ah, tá certo. Viu? E eu acho que tem um pouquinho aqui. Vai tirar. Ah, Viu? legal. Tá bom? Tá joia. Tá só. Então, Muito obrigada, viu? nada. A mina vai tirar o ponto ali. Quando for daqui mais uns 30 dias, eu quero ver de novo. Ah, Viu? tá bom, tá joia. O nariz ele desincha, leva uns 2 anos para desinchar completamente. Mas com uns 2 meses já fica mais ou menos parecido com o que vai ficar. Ah, tá. Muito bom. Eu tô muito certo? feliz, tô muito feliz.